Oi, crianças! Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem para começarmos a aulinha de hoje, tá bom? Então, vamos logo cantar a musiquinha da prece? A prece eleva o coração, o coração, o coração. A prece também tá nessa canção. Din dom, dom, dom. É importante acreditar, tenha fé pra cultivar. Na oração a luz se faz e encontramos paz. Como é bom cantar, não é mesmo? Dá logo um calorzinho no coração, né? Então vamos fazer a nossa prece, vamos nos concentrar, fechar os olhos. Papai do céu, que possamos ter um dia lindo, tranquilo, harmônico, que possamos estar aqui assistindo essa aula para aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus, para aprender sobre as leis divinas, as leis que regem tudo o que existe. Fica conosco sempre, que assim seja. Então, a aula de hoje vai falar sobre as leis divinas e as leis humanas. Eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar em lei, né? Porque existem várias leis que a gente precisa seguir. Por exemplo, a lei de trânsito, né? É uma das leis mais conhecidas. Então, quem é que sabe o que é lei? Quem é que sabe? Você sabe? Lei é o conjunto de normas e regras que precisam ser seguidas, né, para haver um bom convívio entre as pessoas. Existem as leis divinas, que vêm de Deus, e existem as leis humanas, que vêm de nós, seres humanos, né? Então, qual será a diferença entre essas duas leis? Então, vamos começar pelas leis humanas. As leis humanas, elas são imperfeitas, ou seja, elas ainda possuem algumas características que podem ser modificadas, porque as leis humanas, assim como nós, seres humanos, são imperfeitas, né? Precisa se melhorar ao longo do tempo, né? É engraçado porque tudo que existe está submetido à lei da evolução. Então, nós humanos e as nossas leis também estão submetidas à lei da evolução. Então, há muito tempo atrás, existia a escravidão. E aí foi criada uma lei que acabou com a escravidão. Então, isso foi uma lei que surgiu ao longo do tempo, né, para melhorar a vida das pessoas, né, para dar mais harmonia à vida das pessoas. Então, outra característica das leis humanas é que elas não corrigem todos os defeitos do homem, né? Por exemplo, se uma pessoa dirige, né, e passa o sinal vermelho, tem a lei, né, de trânsito que vai lá, multa, né, dá uma quantia em dinheiro para o responsável, né, a pessoa que estava dirigindo pagar, mas não modifica a consciência dessa pessoa de respeitar, né, as regras de trânsito. Então ela pode muito bem novamente ultrapassar sinal, né, dirigir com velocidade mais do que deve, né? Então, as leis humanas acabam não conseguindo atingir a nossa moral. Ela pode punir através de prisão, né, serviços, fazer a pessoa fazer serviços, né, sociais, ou fazer prisão em domicílio, mas isso também não atinge o nosso grau moral. É apenas uma punição material. Por isso que vem as leis divinas, que são leis que modificam, né, a nossa conduta. As leis divinas também são conhecidas como leis naturais.
né? E elas vêm de Deus. Por isso que elas são perfeitas e imutáveis, porque Deus é perfeito e imutável. E Ele fez as suas leis, assim como Ele mesmo. Como é que pode Deus ser tão perfeito e fazer leis imperfeitas? Isso não existe. Por isso que as leis de Deus são perfeitas, não mudam e existem para todo mundo igualmente. E onde está escrito as leis divinas? Onde é que está escrito, hein? As leis divinas está escrito na nossa consciência, mas ao longo do tempo veio pessoas, espíritos muito evoluídos que falaram dessas leis para nós, como Jesus Cristo. Ele falou sobre a lei da evolução, a lei do amor, né? Então ele foi quem trouxe, né, algumas leis. Moisés também trouxe as leis divinas para a nossa consciência e até hoje nós estudamos, né, as leis de Moisés, os 10 mandamentos. Então, dentro das leis divinas existem duas categorias, as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são aquelas que a ciência estuda. Por exemplo, a gravidade, né, é uma lei muito estudada pela ciência. Já as leis morais são aquelas que falam da nossa conduta, da nossa moral e ética, que foca no nosso crescimento, né? No convívio conosco e com as outras pessoas, né? Os outros seres, não só seres humanos, mas também os animais, os vegetais, os minerais. Algumas leis divinas são lei do trabalho, lei de conservação, lei da sociedade, lei da justiça, amor e caridade. Essas são algumas leis divinas, leis naturais, que são leis morais, né? Que estão ligadas à nossa conduta, à nossa evolução, ao nosso melhoramento. Então, vamos assistir rapidamente uma historinha chamada Presença Divina, né? Rapidinho vamos assistir e aí depois voltamos para encerrar a nossa aula. Presença Divina. Um homem, ignorante ainda das leis de Deus, caminhava ao longo de enorme pomar, conduzindo um pequeno de 6 anos. Eram Antoninho e seu tio, em passeio na vizinhança da casa em que residiam. Contemplavam, com água na boca, as laranjas maduras e respiravam a bom respirar o ar leve e puro da manhã. A certa altura da estrada, o velho depus uma sacola sobre a grama verde e macia e começou a enchê-la com os frutos que descansavam em grandes caixas abertas. Ao mesmo tempo que lançava olhares medrosos em todas as direções. Preocupado com o que via, Antoninho dirigiu-se ao companheiro e indagou: "Que fazes, titio?" Colocando o indicador da mão direita nos lábios entreabertos, o velho respondeu. Em seguida, acrescentou em voz baixa: "Aproveitemos agora, enquanto ninguém nos vê, e apanhemos algumas laranjas às escondidas." O menino, contudo, muito admirado, apontou com um dos pequenos dedos para o céu e exclamou: "Mas o senhor não sabe que Deus nos está vendo?" Muito espantado, o velho empalideceu e voltou a recolocar os frutos na caixa de onde os havia retirado, murmurando: "Obrigado, meu Deus, por haveres despertado a minha consciência pelos lábios de uma criança." E desde esse momento, o tio de Antoninho passou a ser realmente outro homem. Então, turma, a nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre as leis divinas e as leis humanas. E não vamos confundir, né? Vamos trabalhar, né? Respeitar as leis humanas, né? Que ainda tem falhas, mas vamos respeitar porque elas existem com um propósito, né? E as leis de Deus, vamos estudar as leis de Deus e respeitar,
porque Deus é justo e bom, então suas leis também são justas e boas para nós. Vamos fazer a nossa oração, tá bom? Se concentrem, fechem os olhos. Mestre amigo Jesus, que bom! Mais uma aulinha em que aprendemos sobre as leis humanas e as leis divinas. Que possamos respeitar os dois tipos, que possamos sempre acreditar em Deus, em sua presença, em sua providência, que está nos guiando para a nossa evolução. Que possamos sempre lembrar de fazer uma prece para o nosso pai, para a nossa mãe, nossa família, nossos amigos, e acreditando que estamos sempre na proteção dos nossos anjos guardiões. Fica conosco sempre, Jesus. Que assim seja. Tchau, crianças. Até a próxima aula, tá bom?